Rádio Stop FM 107.3. Hoje na mesa redonda teremos um convidado que inspira milhares de pessoas com o seu percurso brilhante, inspirador de certeza. Recebemos com enorme satisfação o Dr. Jair Pereira. Bom dia, doutor. É um prazer. Seja bem-vindo. Bom dia. Apenas Jair, é o que está no meu bilhete. Jair Miguel Jerônimo Pereira. Bem-vindo, Jair. É verdade. Obrigado mais uma vez pelo vosso convite. Como sempre, a essa hora não é muito fácil estar aqui em função da nossa agenda, mas sempre que podemos estamos aqui para dar o nosso contributo. E por isso que agradecemos. Muito obrigado. Já em forma de começarmos a conversa, gostaríamos de saber quem é Jair Pereira, fora aos títulos. É verdade. Primeiro, esposo, pai, pastor, um jovem senhor apaixonado por Angola e pela juventude angolana, comprometido com o desenvolvimento social e humano de todos os angolanos, aquele que tem a vontade sempre de mostrar um caminho, mesmo diante das dificuldades. Muito bem. E gostaríamos de saber quais foram os momentos mais marcantes que marcaram, desculpa aqui a redundância, que marcaram a sua infância e a sua juventude. Olha, há dias eu estive numa atividade e pela primeira vez tem aquelas coisas que tu depois vais buscar. E eu lembrei-me de algo muito inusitado e acho que para hoje é muito importante falar sobre isso. Eu, quando era mais novo, ia para a escola e eu via que os meus colegas tinham roupa diferente da minha, tinham calçados diferentes dos meus, que no bairro as casas dos outros acendiam uma luz diferente da minha, que era a televisão que eles tinham e nós não tínhamos. E eu comecei a ver que, afinal de contas, o mundo não era só a minha casa. Nós tínhamos uma visão da casa. Eu comecei a ter experiências com outras pessoas e a perceber a diferença da vida que nós tínhamos, que eu pensava que era o mundo perfeito, e a vida dos outros. Então, o momento mais marcante, afinal de contas, que foi a virada da chave até hoje da minha vida, foi o momento em que eu descobri que nós éramos pobres e os outros tinham coisas que nós não tínhamos. Nós vivíamos no bairro Popular, no meio de ao meio de uma lixeira, ali junto ao parque infantil. Nós tínhamos os meios e as condições muito difíceis. A nossa casa era uma casa humilde de chapa, com um cômodo apenas separado por uma cortina. E naquela altura eu ia à escola com a mesma roupa todos os dias. Quando chegasse da escola, a mamãe pegava, lavava, punha no fio e depois, dia seguinte, tinha que usar a mesma roupa. Ou seja, tínhamos isso. Eu tive a experiência de usar roupa de menina, porque na minha família não existia diferença de homem e menina, nós usamos todos a mesma roupa e em casa tínhamos essa dificuldade, os calçados eram os mesmos. E tinha uma situação de que quando eu chegasse da escola, a minha irmã tinha que ir com as mesmas sapatilhas para a escola. Ou seja, nós tivemos uma vida muito sofrida. A luz que tinha na casa dos outros era a televisão e nós não tínhamos. Nós recebemos uma televisão que foi oferta do meu pai já em 98, 99, ali já a entrar para os anos 2000, que foi na casa do patrão do meu pai, que estava partida e ele disse, olha, leva lá para ver com os teus filhos. E aquela foi a primeira TV que nós tivemos. Ou seja, sou um jovem que experimentou uma pobreza muito difícil. E fruto disso, então, daí foi a sacada. E a minha visão foi, e eu tenho um lema, que eu digo sempre, eu odeio a pobreza, então, dali para frente, tive que fazer uma vida diferenciada. Eu acho que sim. Só no sábado, quando eu fui a uma atividade, depois de mais de 23 anos de carreira, eu me recordei dessa história e disse, uau, é dali onde eu venho. Por isso é que eu nunca tive medo de pisar no chão, de sentar-me com quem não tem as mesmas condições que eu,
de sentir a dor do meu próximo e particularmente perceber que os bens, os locais, as influências, isso não faz Jair Pereira. Jair Pereira é alguém dado à juventude, à sociedade, e isso sim é que foi a minha sacada. Então, eu penso que a justificação hoje daquilo que sou é este gosto, e particularmente porque venho desta realidade difícil. Uma, uma realidade difícil, eu em particular não sabia desse lado. É verdade. É uma história que poucos conhecem, porque agora vimos simplesmente o Jair grande, é verdade, mas sem conhecer o que estava atrás do processo. E o Jair falava de ter que colocar roupas femininas para ir à escola. Mas como foi esse processo? Como conseguiste lidar com os olhares, com as falas? Porque sabemos que estamos numa sociedade que falam mais do que ajudar. Como foi enfrentar esta dura realidade? Eu sempre fui uma pessoa muito para frente, mas fruto do meu pai. Meu pai sempre ensinou-nos a olhar para frente, a levantar diante de uma queda. Porque o percurso, eu digo sempre que a maior história de Jair Pereira não pode ser contada no Jair Pereira. Tem mesmo obrigatoriamente de começar com meu pai, que é alguém que veio para Luanda com uma realidade difícil. E quando chegamos aqui a Luanda, ele veio do Kwanza Norte, ele levou-nos aquilo, mas ele sempre prometeu-nos uma casa condigna, carro, tudo. E depois de alguns anos, estamos a falar depois de mais de 27 anos aqui em Luanda, graças a Deus ele conseguiu dar-nos todas essas condições. Nós temos uma residência familiar que todos os filhos têm um quarto lá até hoje. Uma residência condigna mesmo, algo digno, que foi a luta do meu pai. Mas onde é que está a grande questão? Meu pai sempre nos disse o seguinte: levanta a cabeça e não te preocupes com o que as pessoas digam, excepto se isso perigar ou falar mal da tua educação. Porque a educação não é tua, quem te dá a educação sou eu. Então, se falarem da tua educação, aí é que é mais complexo. Então, diante daquilo, nós levantávamos sempre a cabeça. E depois há uma coisa, enquanto crianças, nós não víamos isso. Acho que naquele tempo ainda não tínhamos esta... Não. Parece que era diferenciado. Então, sempre foi algo que eu levantei a cabeça, não vi. E vou dizer que eu não vejo a questão da pobreza hoje como algo pejorativo. Eu vejo sim com fúria e sangue nos olhos, na vontade de querer vencer e fazer alguma coisa significativa. Então foi algo que convivi e graças a Deus estamos aqui de pé. Houve algum episódio que faz com que o Jair olhasse para a vida de uma forma completamente diferente, sabendo as dificuldades? Acredito que tinhas muitos motivos para desistir, ficar na mesmice, já que eu não tenho por que ir atrás, já que os meus pais não tiveram como conseguir. E será que houve? Qual foi o episódio que te fez pensar, que te fez refletir? Eu nasci assim, mas não morrerei assim. Olha, os episódios foram muitos. Eu tenho uma vida cheia de retratos fortes mesmo, muito fortes, muito impactantes. Só para ter noção, uma das questões era, tipo, as pessoas identificavam-me pelo que eu vestia, identificavam-nos pela condição de vida que tínhamos e às vezes nós não podíamos frequentar em certos meios porque não tínhamos. Mas há um evento que para mim marcou toda a minha vida e vai marcar para sempre, e eu traduzo isso nos meus filhos. Hoje eu levo os meus filhos a orfanatos, levo os meus filhos a fazer ações de solidariedade por causa do evento. Durante muito tempo, meu pai sempre desejou levar-nos ao cinema, mas naquela altura nós não tínhamos muito dinheiro. E nós tínhamos o cinema no bairro Popular, o vulgo Cine São João, ainda está lá. Para quem vê hoje não sabe que antigamente nós, na nossa idade, víamos o matiné e soiré. Eram duas sessões, matiné para os mais novos, soiré para os mais adultos no final do dia. E naquele dia ele disse que haveríamos de ir ao cinema. O meu pai sempre lutou para nos dar aquilo que nós necessitávamos dentro daquilo que eram as suas possibilidades. E eu já tinha ido 1, 2 vezes ver aquele filme. E chegou o dia de, na 4ª vez, ele dizer que naquele dia haveria de ir ao cinema conosco. E quando fomos ao cinema, meu pai chegou com dinheiro, com tudo,
Mas é que naquele momento apareceu uma família que também estava para ver o filme. Era um pai, eles assim meio amanhados, com uma roupa assim meio ainda não muito provida, né? Os chinelos trocados. Uma família mesmo humilde, que estava à nossa frente. E o que aconteceu foi que isso às vezes traz-me lágrimas aos olhos, porque a minha infância é um momento de muita tristeza. O meu pai começou a olhar para o Senhor muito assim intensamente. Eu olhei para o meu pai, eu era mais novo, mais pequenino, e eu vi que ele estava a olhar para o Senhor, e eu também fiquei a olhar para o Senhor. Estava a minha irmã de lado, e nós já tínhamos despedido os amigos no bairro, que haveríamos de ver o cinema, estava todo contente, e depois contar aquilo que nós vimos. Mas é que o Senhor repetia todas as vezes à moça da bilheteira: olha, mas o preço não é este. A senhora dizia: não, falta dinheiro, o preço não é este. Eu vi um gesto que para mim fez toda a diferença. O gesto foi que o meu pai pegou no dinheiro que estava na mão dele e lançou assim no chão na direção do Senhor. E quando ele lança o dinheiro na direção do Senhor, o Senhor apanha e quis devolver ao meu pai. O meu pai disse: não, pega que o dinheiro é seu. Ele disse: não, não é meu. O meu pai voltou a insistir: o dinheiro é seu. O Senhor dizia: não, porque o verdadeiro pobre não rouba. O verdadeiro pobre, ele prefere trabalhar. O verdadeiro pobre mesmo não faz coisas desonestas, porque ele tem noção, e nós viemos disso, que se tu tiveres um problema com a polícia, ninguém vai te tirar da cadeia. Nós não tínhamos ninguém naquela altura. Hoje temos, já podemos ter advogados e tudo, mas naquela altura não tínhamos. E aquilo para mim pareceu tão sublime que o meu pai parou. E quando ele para, pega na mão do Senhor e diz: aceita que o dinheiro é seu. E eu fiquei assim a olhar para o meu pai. Eu dizia: pai, o dinheiro é teu. E ele pegou no dinheiro, entregou no Senhor, e o Senhor abraçou o meu pai, pegou nas mãos e disse: meu Senhor, eu não sei por que o Senhor está a fazer isso, mas eu só tenho a lhe dizer que Deus lhe abençoe. E foi falando algumas coisas. E naquele dia eu saí daí muito assim, tipo, revoltado. Eu estava com um sentimento muito estranho, porque eu olhava para o meu pai e o meu pai disse: vamos para casa, vamos jogar bola. Olhei para ele, agarrei na mão do meu pai e logo percebi que o meu pai havia feito um ato muito sério, um ato de solidariedade, um ato de amor. Mas eu percebi que existem pessoas que passam muita dificuldade neste mundo. Pessoas que vivem em situações muito difíceis. Aí sim foi a sacada e a virada de chave. Naquele dia eu comecei a perceber que eu tinha que trabalhar, tinha que ajudar pessoas, tinha que ser uma pessoa do bem, fruto do que eu aprendi. Por isso é que eu sempre disse e sempre olhei o meu pai como meu super-herói. Não porque tinha muitos bens, mas o meu pai sempre foi uma pessoa muito generosa. Muito, muito. E falo do meu pai, falo da minha mãe. Eu não falo muito da minha mãe porque a minha mãe faleceu fruto de um evento menos bom, que ela foi assassinada. Mas eu tive pais que me ensinaram o amor. As pessoas não me percebem porque não entendem isso. Ensinaram-me o amor, ensinaram-me a ser uma pessoa do bem, a não fazer mal a ninguém. E me ensinaram a pessoa a ter um coração bom. E vou dizer que até às vezes o meu coração bom, até às vezes me atrapalha. Então foi aí a minha sacada. Eu comecei a perceber que tinha que fazer alguma coisa para não ser e não estar na mesma condição. E daí então a minha vida foi mudando. Eu devia ter aí desde os 12, 13 anos, quando eu comecei a vender no mercado lá do bairro Popular. Vendia bolinho, água fresca, gelado de muca. Fui vendendo muita coisa. E então dali começamos a trabalhar, mas sempre buscando condignamente. Quando as pessoas falam de Jair Pereira na visão do empreendedorismo, não têm noção de que é um jovem que tem o berço que lhe educou a fazer negócio. Eu tenho esta veia porque foi assim que fomos formatados, foi assim que fomos forjados, a buscar honestamente aquilo que pode satisfazer as necessidades da nossa família.
Estamos a ouvir agora essa música do fundo para nos fazer mesmo chorar. Todo mundo tem uma história para contar, seja boa, seja má, mas todo mundo tem uma história para contar. E enquanto Jair falava do seu pai e falava de dar, foi algo que vocês já planejavam assistir o filme, mas logo só para vermos que a vida é totalmente imprevisível e nada acontece ao nosso querer e nada está ao nosso controle. Vocês foram para assistir, mas acabaram por se encontrar com uma família em direito, acredito que chamam de equidade. Exato. Dar ao que mais necessita. Sim. E foi um gesto literalmente bonito de se ver. E daí surge a minha questão: qual é a imagem ou quais são as palavras? Porque acredito que o Jair de hoje foi um fruto de ensinamentos do passado. Sim. Então, como descreverias os ensinamentos, as lições que os seus pais sempre deram para criar o homem que és hoje? Eu penso que foi a verdadeira faculdade, a verdadeira academia, porque hoje nós buscamos por títulos, buscamos por posicionamentos, mas os meus pais me ensinaram a perceber que efetivamente o caráter está acima de qualquer licenciatura, está acima de qualquer bem, está acima de tudo. Eu fui forjado na educação religiosa, na altura, fui forjado na educação social e a formação acadêmica. E nesses 3 pilares, os meus pais sempre fizeram um esforço titânico. Eu, só para ter noção, comecei a sair muito tarde, com 18 anos. E quando eu encontro um mundo mais agressivo, comecei a ver coisas que eu não vivenciava. Eu acho que isso é que faz toda a diferença naquilo que somos hoje, porque não temos pressa. Sabemos que se não der certo hoje, vamos dormir, e isso foi assim que fomos ensinados. Meu pai, às vezes, com fome, punha-nos na cama e nós dormíamos, porque sabíamos que depois do hoje virá sempre um amanhã. E o amanhã é sempre promissor. Sem pressa, sem vontade de querer já. E esse imediatismo que hoje vemos em muitos jovens nunca foi aquilo que nos nutriu. Nunca foi. Nós temos essa visão e daquele senhor. Hoje as pessoas conhecem um Jair Pereira, mas o verdadeiro herói, eu digo sempre para mim, sempre foi o senhor Pedro Pereira. Porque o Pedro Pereira foi aquele que passou-nos tudo isso. Eu houve um tempo na minha vida que inclusive comecei a ficar frustrado. Eu vou dizer aqui algo, já disse em algumas entrevistas até, eu comecei até a tirar coisas de casa. Para vender, comecei a tirar dinheiro, porque eu queria viver a mesma vida que os outros, porque ser pobre não é fácil na nossa sociedade. Estar no meio dos outros que têm, tu não tens. Mas vou dizer que no fim do tempo, lá depois de alguns meses, eu comecei a perceber que não era o caminho. Por quê? Porque depois eram as consequências. Eu apanhei muito do meu pai, muito. Meu pai sempre teve uma educação rígida, espécie militar, porque ele foi militar. E como aquela educação foi muito firme, prevaleceram sempre os valores que ele mesmo nutriu em nós. Só para ter noção, eu treinei artes marciais, mas fazer aquilo na rua sempre me pesou. Eu nunca senti e nunca percebi como é que alguém tira uma garrafa e dá na cabeça do outro sem sentir remorso. Mas é dizer, olhar para mim e não estar nessa condição. Tem coisas que eu não tinha capacidade de fazer, mesmo quando estivesse com os amigos. E houve aquela fase dos amigos dos grupos e tudo mais. Eu, como tinha artes marciais, meus amigos chamavam-me. Mas eu era o último sempre, era a pessoa que queria conversar. Por quê? Porque os princípios religiosos, os princípios sociais e acadêmicos sempre estiveram na base. Muito, muito. Então, este é o verdadeiro Jair. Eu não gosto de mostrar porque agora, quem está agora a vivenciar o Jair, quer saber desse Jair hoje que venceu em algumas áreas da vida, do seu posicionamento, mas não tem noção de onde nós viemos. Mas é esta a grande essência. E os ensinamentos foram esses. Ele deu-nos muitos ensinamentos de honestidade, hombridade.
Hoje ele vive disso, hoje ele orgulha-se. Houve muitas declarações sobre o filho. Às vezes diz, olha, o fulano passou aqui, gostou daquilo que tu fizeste. E eu vejo que, em parte, tudo aquilo que passou, todo o nosso passado fica comatado aqui com essa fase. E eu digo sempre às pessoas, há sempre um dia em que a luz vai brilhar para nós. Há sempre um dia. Há um dia em que Deus vai colocar a mão e o teu caminho vai ficar, obviamente, aberto. Então não adianta entrarmos em pânico. Os jovens precisam perceber que tudo começa pequeno e ao começar nós vamos ter sempre algum resultado. Uma entrevista inspiradora, É verdade. motivacional também, principalmente para os jovens. Mas, Jair, quero fazer uma pergunta. Augusto Cury, numa das suas obras, Você é Insubstituível, Sim. tem uma frase que diz: o verdadeiro sentido da felicidade encontra-se no mercado onde não se usa dinheiro. E ouvindo a explanação de Jair, da história, dos momentos difíceis que passou, será que essa frase de Augusto Cury faria algum sentido se adaptando na era em que o Jair vivia? Sim, porque... Olha, é restaurador as pessoas não perceberem. E eu vou lhe explicar aqui algo que se calhar quem esteja em casa e se calhar passou por isso vai perceber. Sabe o que é que justifica verdadeiramente um pobre ganhar 50 mil, 30 mil, 40 mil kwanzas de forma honesta e dia seguinte estar no local de trabalho e não fazer nada de errado? É o facto de perceber que ele luta e trabalha pela sua família, pelos seus filhos, para que eles possam ter um dia, um amanhã melhor. Às vezes as pessoas não entendem que para nós que viemos dessa realidade há uma sensibilidade maior porque percebemos efetivamente cada kwanza que ganhamos em cada dia. E hoje, olhando para a realidade que temos, é salutar, por exemplo, receber aqui o abraço e o carinho dos meus filhos. Por exemplo, a minha esposa fica muito triste que eu tenho mais afetividade. Eu, quando chego a casa, os meus filhos brincam mais comigo do que com ela. Mas não é por isso. Eu aprendi que, efetivamente, nós devemos valorizar a família. E este tesouro, sim, que não se paga, que não se compra, é muito mais importante. É você ouvir da tua esposa: marido, vai lá, está na luta, eu tenho orgulho de ti, tu és o homem verdadeiro, tu és o nosso pai da família, o nosso provedor. Isso sim é que tem mais valor, isso vale a pena. E depois tu aguentas toda essa pressão social, porque percebes que a tua maior riqueza nem são os bens que foste conquistando. Porque existem pessoas que têm camas e não apanham sono. Têm casas e nem conseguem residir nelas. Carros e não se sentem à vontade. Há pessoas que pensam, e infelizmente foi instaurado na nossa sociedade esta realidade de que quem tem vive melhor. Nem sempre. Eu vivi numa casa em que nós dormíamos todos na mesma cama. Todos na mesma cama. Meu pai teve 5 filhos. Eu e a minha mãe, a minha mãe e os meus irmãos dormíamos todos no mesmo sítio. E vou lhe dizer, na mesma cama. E aquilo era tremendo. Vou só contar aqui uma experiência rapidamente. Por exemplo, quando chovesse, a nossa casa entrava água. E nós ficávamos todos em cima da cama ali com frio, com tudo. Mas vou dizer, sempre com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dos meus pais. Eu não sei... Ainda que me oferecessem qualquer pai a nível do mundo, eu não trocaria os meus pais por nada. Porque eles me deram aquilo que é mais valioso. Me deram amor, me deram carinho. E é isso que eu tento traduzir aos meus filhos. Porque é o que realmente vale a pena. Que me dá paciência de aguentar a pressão do mundo, aguentar as situações menos boas. Porque isso sim é que tem o verdadeiro valor. Então o tesouro é isso. Augusto Cury não mente quando faz essa declaração. Que declaração linda. E é com esta música no fundo que vamos fazer uma pausa, tomar um café, respirar e renovar as forças. Aceita-te como e o que você é. És a chama para o mundo iluminar.
Cuidar da visão é mais do que cuidar dos seus olhos. É preservar as memórias, proteger a qualidade de vida e olhar para o futuro com mais clareza e esperança. Na Pop Ótica, oferecemos rastreios visuais, consultas diversas, soluções personalizadas e cuidamos da sua saúde ocular com profissionalismo, dedicação e proximidade. Estamos localizados na Camama, junto ao Portão 2 do Condomínio Austin e no KK 5000 no Shopping Plafénia. Para mais informações, ligue já 945 033 605. Pop Ótica, a visão perfeita perto do fim. São agora 9h30 aqui na Stop FM 107.3. E a nossa mesa redonda continua com Jair Pereira. Para quem se junta agora a nós, estamos no momento da nossa mesa redonda e a pergunta do dia ainda continua. Se pudesse dar um conselho ao seu eu de há 10 anos, qual seria e porquê? E voltarmos aqui com Jair Pereira é uma honra. Conhecemos uma parte da história de vida de Jair Pereira, alguém que vimos só nos palcos, nos holofotes, a falar para jovens e para as demais pessoas, e hoje estamos aqui a conhecer um pouquinho da história de vida, que é muito inspiradora e mostra-nos que a vida não é feita só de pão com leite, é também feita mesmo de pão com chá. Então voltamos e agora vamos falar um pouco de liderança. Exatamente. Vamos falar de liderança. Hoje fala-se muito em liderança, em todos os âmbitos fala-se muito de liderança. O que significa para si ser um verdadeiro líder? Ser um verdadeiro líder é ser particularmente um exemplo, é ser particularmente aquele que vai na frente, aquele que dá o passo e que não se preocupa apenas com os resultados. Ser líder é ser comunicativo, explicar emoções e mostrar verdadeiramente aquilo que vai dentro do nosso âmago. Porque o que temos constatado na nossa sociedade é uma visão muito diminuta, fruto de que muitos infelizmente vivem e lidam só pelos benefícios. Um líder não pode só ter pessoas ao seu lado que só estão consigo por benefícios. Antes dos benefícios, o líder tem ao seu lado aqueles que efetivamente se revêem e se inspiram naquilo que é não só a sua visão profissional, mas aquilo que é o seu ser, o seu coração. Eu vou lhe contar um cenário que eu tive há uns anos atrás. Sim. Hoje já não tenho. O meu pior negócio
que eu já fiz a nível da vida foi um negócio de uma compra de 12 motorizadas. Eu pus 12 motorizadas na via e perdi todas. Ao cabo de 2 anos, eu perdi as 12 motorizadas. Mas acho que já faziam 5 ou 6 meses. Eu ia com o meu carro na centralidade do Sequel e, a dado momento, o carro avariou. E naquela de avariar, partiu qualquer coisa e o carro estava no meio da estrada, um monte de confusão. Eu ligava para os meninos, os meus motoqueiros. Mas é do tipo, só para falarem com alguém e mandarem um carro. Olha, eu fiquei tão emocionado porque naquele dia chovia e caíam umas lágrimas. E até as pessoas dizem que eu sou muito mimoso, mas pronto. Faz parte. Mas é do tipo, eu comecei a chorar a ver os miúdos a entrarem para o Sequel. 12 miúdos de motorizado. Com a chuva toda, Luanda estava sobre chuva. Entrarem para o Sequel, eu vivia no bairro Popular, já imaginou, do bairro Popular até o Sequel. E eles acho que vieram pela vila de Cacoaco. Entrarem para ali e dizer viemos ajudar o boss. Todos encharcados, cheios de chuva e todos emocionados. Muitos deles hoje já têm famílias. Hoje já tem outra realidade e dizer que nesta onda dos 12 perdiam um que por acidente de motorizado entrou no vidro do carro e cortou o pescoço e aí perdemos aquele rapaz, que foi algo muito pesado para mim. Dos 3 jovens que eu já perdi nesta minha vida de acompanhamento de milhares de jovens, eu sou um jovem que tem milhares de seguidores, mas para dizer que ali eu percebi, porque assim, a liderança, ela precisa ser vista nos atos que os teus fazem por si. Quando as pessoas que consigo trabalham, consigo militam ou cooperam numa certa organização, têm prazer em defender-te com bandeira, com tudo, estão aí preocupados com tudo. E isso sim é a liderança, porque as pessoas quando trabalham assim, não estão a trabalhar por benefício nem por recursos. Estão a trabalhar porque percebem que efetivamente este é o melhor caminho. E o líder precisa vender uma visão e fazer com que a liderança acredite na visão e trabalhe para que essa visão venha a ser concretizada. E eu tenho também um exemplo disso, fora do meu pai, que foi esse líder para nós, mas eu tenho o meu pastor Ismael Pinheiro Sebastião, que é um líder que às vezes até ele é capaz de encobrir as nossas vergonhas, as nossas debilidades, para fazer com que o liderado continue a acreditar, e é aquele que faz algo que muitos poucos líderes em Angola sabem fazer. Ele ensina com dureza, mas com uma dureza de amor. Uma dureza e firmeza que nos leva a fazer muito. E esse líder ganha sempre a nossa proteção, o nosso carinho, o nosso amor. E isso é que faz toda a diferença. Então, na liderança, e isso é que para mim é liderança, eu liderei para frente, fazer primeiro, caminhar e depois deixar que os liderados façam. Muito bem, líder não é quem manda. Exatamente. Líder é quem faz com a sua equipe. Exatamente. E quais são os erros mais cometidos atualmente pelos líderes? Em Angola, em Angola particularmente, é alimentarem os seus próprios egos. É perceberem que eu sou o XPTO. É assim, toda a vitória de uma equipa é de uma equipa. Eu não preciso de um Messi, de um Cristiano Ronaldo, eu preciso de uma equipa. Tudo bem que eles são craques, são pessoas que vão aparecer e toda a equipa tem isso. Porque alguém tem que dar rosto, mas o mais importante no rosto não é o rosto, é quem está por trás a fazer com que este rosto aconteça. Numa televisão, por exemplo, numa rádio como essa, nem sempre e geralmente não é só o apresentador que está aqui, tu que estás aqui do outro lado. É a equipa que está a trabalhar por trás, que faz com que isso
efetivamente vem acontecer. Esta é a essência da liderança. Então, hoje nós não vimos isso, hoje nós vimos líderes que alimentam mais o seu ego, líderes que estão preocupados mais com aquilo que é a sua apresentação e nem têm o cuidado, não sei se é atrevimento, mas às vezes a coragem, essa é a expressão, de falar quando o liderado não está em condições, quando o liderado está a se comportar mal. Tem líderes que só estão à espera de empurrar o barco para o liderado cair. Tem líderes que só estão à espera de que eu vou sancionar, eu vou deixar cair. Não. O líder, quando tiver errado, precisa falar. Por isso é que hoje a liderança já não pode ser só autocrática ou democrática, não. Às vezes precisa ser situacional, em função do momento. Porque quando nós vamos chamar a atenção, não é para o erro. O liderado precisa perceber que é para que ele cresça. Para e que o bem. Exatamente, porque assim, eu aprendi nessa vida mais com puxões de orelha do que com as lições que eu fui encontrando. Eu aprendi mais com conselhos. E eu acho que nós, na nossa sociedade, precisamos disso. Agora, os nossos líderes não fazem isso. E uma das debilidades maiores, então, dos nossos líderes é a falta de comunicação. Não comunicam, não falam realmente o que está a passar. Eu vou dizer uma coisa, e aqui isso é para o país, é para todo tipo de liderança. Se as igrejas, se o governo, se o presidente da república, ministro, tivesse a comunicação como a sua maior arma, e uma comunicação aberta, simples, nós não estaríamos a reclamar como reclamamos, porque o contexto socioeconômico mundial está difícil. E falar em Angola, que Angola é tipo a exceção, é uma eterna utopia. Mas você precisa comunicar às pessoas o atual contexto, como é que nós estamos. Porque eu vou perceber que o país não está bom, então vou ter que ser comedido em certas coisas. E um pai precisa falar, um líder precisa falar, comunicar aquilo que são as verdadeiras situações. Em tempos, eu estive a falar com alguém, e já para terminar, e eu dizia, se dentro de uma casa o pai conseguir dizer assim aos seus filhos, papá não tem isso, e foi assim que eu aprendi. Até hoje, meu filho, eu não tenho, mas daqui a X tempo eu terei, fica descansado, que nós vamos conseguir concretizar. Por exemplo, não consigo viajar agora para Lisboa, vamos a Benguela, vamos ao Lubango, vamos ao Namibe, são sítios confortáveis. E isso é a comunicação que as famílias devem ter, é a comunicação que o nosso governo deve ter, que as empresas devem ter, uma comunicação aberta. Então, os líderes de hoje precisam ser menos ocultos e precisam se expor mais, mostrar verdadeiramente aquilo que é a situação verdadeira e verídica das organizações, das igrejas, do governo, para que os liderados percebam a verdadeira visão do próprio líder. Precisamos de uma comunicação transparente para que tudo corra bem. O Jair falava das crianças, de ser sinceros com as crianças. Não há razões para ocultar as dificuldades que os pais enfrentam. É verdade. Porque se nós não formos transparentes com as nossas crianças, nós estamos a criar péssimos adultos no futuro. Então devemos ser transparentes e sabemos também que o Jair Pereira lida com muitos jovens. Então gostaríamos de saber mais sobre esta paixão de liderar jovens, se começou já há um bom tempo, se é nova, de uma forma resumida. Em 2005 fiz a minha primeira palestra com apenas 2 pessoas. Na altura era a mãe da minha primeira filha, no meu primeiro relacionamento, que ainda era namorada. Ela e a amiga queriam ir para uma festa e só podiam ir para a festa se assistissem à palestra e não teve nenhum convidado. Ou seja, desde 2005 começou essa jornada e sempre foi porque não tive mentores, não tive pessoas que me orientassem, não tive pessoas que me mostrassem o caminho. E o que o Jair percebe é que os jovens em Angola não estão atrás de outra coisa, a não ser orientação. O jovem tem força, o jovem tem qualidade, eles sabem o que devem fazer, eles estudam, eles investigam, mas precisam às vezes de ser orientados. Então esta minha paixão por jovens é despontar muitos. Hoje tenho muitos jovens que me dão muito orgulho, uns até que já fazem assim sempre um saldo, alguma coisa, às vezes, cota, esse mês não te dei nada, mas é do tipo, eu vivo fruto disso. Por quê? Por causa dessa caminhada com jovens. Mas onde é que está a grande questão?
Jair é aquele que ainda vende sonhos. Jair é aquele que ainda acredita na juventude, que ainda acredita em Angola e ainda acredita que nós podemos fazer mais. Nós somos aqueles que não tivemos, sempre tivemos muita dificuldade, mas queremos que os nossos jovens não passem pelo mesmo caminho. É mais difícil você passar pelo caminho que o Jair já passou, das humilhações, tudo, se tiver aqui a orientação para poder trilhar um caminho mais assertivo, um caminho muito mais produtivo e frutífero. Então este é o nosso contacto com os jovens, instruindo sobre empreendedorismo, sobre a vida, sobre a dinâmica, sobre tudo aquilo que são situações, porque nós acreditamos que os jovens de hoje poderão então e serão os nossos adultos do amanhã, mas precisam ter essa orientação que muitas vezes é escassa. Os jovens precisam sempre de ter alguém, de ter um mentor que os orienta como enfrentar as dificuldades atualmente, porque não está fácil. É verdade. Não está fácil ser jovem nesta sociedade. Então, com mentores como Jair, acredito que farão-se jovens melhores, jovens de sucesso. E de uma forma, já para terminar, porque infelizmente o que é bom dura pouco. Eu, quando me apercebi que vou entrevistar Jair, eu disse 1 hora é muito, mas ao desenrolar da conversa eu pude perceber que 1 hora é pouco para aquilo que devemos saber sobre Jair Pereira. Em forma de terminar, um conselho, uma motivação, se for preciso um puxão de orelha para os nossos jovens. Todos os dias, quando eu vou para uma palestra, eu tenho noção que não encontro e nem vou conseguir atingir todos a 100%. Não tem. Mas a minha oração e o meu pedido sempre a Deus é que eu consiga salvar em cada dia mais um. Esta é a minha grande oração. O meu conselho é, jovens, o mais importante não é onde você está, não é a tua condição financeira, não é o teu bairro, não é a situação que você está passando de dívidas, de crises, mas é onde você quer chegar. Há sempre um mecanismo, há sempre meios, há mentores. Eu estou aí, Jair Pereira, nas redes sociais, e podem ir deixar a vossa mensagem para a orientação, para diretrizes. Temos muitas atividades de fórum gratuitos e onerosas, mas precisamos entender aqui que não adianta você entrar em pânico num ambiente de crise. Ambiente de crise é para termos os pés bem assentos no chão, para que possamos atingir algo. Puxão de orelha. Parem de pensar que as redes sociais é o mundo. O mundo não é as redes sociais. O mundo que mostramos nas redes sociais nem sempre é verdadeiro. As pessoas vão mostrar aquilo que é cor-de-rosa e nunca vão vos mostrar efetivamente aquilo que é real. Então, parem de pensar que o mundo é um mundo de batata frita ou alguma coisa, não. O mundo é sério, é para jovens sérios que encaram a vida com seriedade e, acima de tudo, com aqueles que querem fazer a diferença e fazer esse nosso país avançar. Muito obrigada. E de uma forma para terminar, não poderíamos fazer diferente, terminar com a pergunta do dia. Jair, se fosse para dar um conselho ao seu eu de há 10 anos, qual seria e porquê? Continua a caminhar. Continua a caminhar. Não sei se ainda tenho tempo, mas continua a caminhar. Rádio Stop FM 107.3